para afastar os espíritos maus. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estais por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Comentário de Allan Kardec. Prefácio. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o corpo para evitar a contaminação pelos vermes, também deveis limpar a alma de suas impurezas, para evitar os espíritos maus. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, embora nos deem a força para lhes resistirmos. Meus queridos, meus cumprimentos, muito boa noite, um abraço e minhas saudações aos queridos amigos que acompanham o estudo presencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é sabido, e quem acompanha o canal sabe, fazemos este estudo presencial em uma casa espírita aqui de Salvador, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Mas em função do momento pelo qual todos nós passamos, o momento da pandemia viral que acomete a população em geral, é óbvio que não estamos vivenciando a experiência do estudo presencial, estamos dando continuidade a ele nessas gravações. Quem está nos acompanhando já está sabendo que nós enviamos o vídeo, esse vídeo é offline, enviamos esse vídeo com a nossa consideração sobre o tema específico no qual a gente parou, e na semana que vem, quarta-feira, exatamente na mesma hora que ocorre o estudo aqui nessa cidade, nós fazemos uma transmissão ao vivo respondendo às perguntas e às questões que durante a semana forem levantadas. Portanto, se você quiser fazer também uma pergunta, que não participa do estudo presencial aqui em Salvador, mas agora com a disponibilização do conteúdo virtual, esse estudo acaba por ampliar as suas portas e acaba por contemplar todos que queiram acompanhar democraticamente, graças aí à difusão, à capilarização da internet. E é por essa razão que estamos aqui hoje, dizendo que se você quiser acompanhar o estudo, faça perguntas, pode fazer perguntas aqui embaixo no comentário, ou então faça perguntas nas redes sociais do Raciocínios Espíritas, o Instagram, o Facebook, etc., como também no e-mail raciociniosespiritas@gmail.com, se você quiser enviar e formular sua pergunta. Ademais, aqueles que estão acompanhando o nosso estudo e que já faziam parte do presencial, podem formular as questões também no grupo específico que temos, virtual, do estudo presencial, que é o grupo que as pessoas presencialmente fazem parte. Então, durante a semana a gente vai coletar essas perguntas e responde na próxima semana. Se não houver nenhuma dúvida, nenhuma questão, na próxima semana a gente aborda o tema seguinte que estamos aqui estudando. No dia de hoje, iremos estudar, portanto, o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 15, 16 e 17. Preces, ainda no tópico preces para si mesmo, subitem, preces para afastar os maus espíritos. E Allan Kardec faz uma introdução do assunto, transcrevendo alguns versículos do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 23,
precisamente os versículos 25 a 28 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que a gente leu no início da nossa reunião. Esse trecho, portanto, que Allan Kardec selecionou, são alguns versículos que ele reuniu, e é interessante porque Allan Kardec fez questão de adicionar esse trecho do Novo Testamento, trecho esse emblemático, que reúne algumas afirmativas de Jesus. É interessante que ele não selecionou um versículo, ele juntou, na verdade, 3 versículos em um parágrafo só, e colocou, claro, a referência, para dizer que está esses 3 versículos associados ao tema específico. A princípio a gente fica perguntando o que é que isso tem a ver com o tema da prece, e a gente vai chegar lá. Inicialmente, queria dizer que esse trecho está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que trata de temas em ordem, portanto, temática, em que Jesus disse, não necessariamente cronológico. A gente tem falado isso. Os temas abordados no texto de Mateus, no livro de Mateus, são temas que ele organiza de maneira sistemática. Daí o Evangelho de Mateus é de um intelectual que organizou para que o judeu da época pudesse pegar e ter ali parábolas, capítulos de parábolas. Depois Sermão da Montanha, todo o Sermão da Montanha ali com tudo aquilo que ele coletou do discurso de Jesus. O Evangelho de Mateus não é uma biografia cronológica, é um texto, portanto, temático, e é assim que deve ser entendido. Naturalmente que não necessariamente Jesus enunciou essas coisas ou falou, viveu essas coisas nessa ordem que Mateus coloca. Não necessariamente, segundo os melhores estudiosos do assunto. Mas o texto de Mateus também tem uma especificidade que é importante a gente frisar aqui, que é o seguinte: o texto de Mateus é de um judeu, portanto, o intelectual, era coletor de imposto, tinha que ter uma cultura formal, uma cultura acadêmica acima da médica, ser alfabetizado, ser letrado, e para ser coletor de imposto tinha que ter um certo repertório intelectual, era alguém que escrevia e que escrevia muito bem, e era alguém que conhecia profundamente a tradição judaica da época. Daí os textos de Mateus conversam o tempo todo com a lei antiga e com o Torá, tentando de alguma forma apresentar Jesus como o Messias de Israel. Quem é Jesus para o livro de Mateus? O Messias de Israel, esperado pelos judeus. É essa a tentativa de argumentação dele em todo momento. Por isso, em alguns momentos, ele, de alguma forma, compara Jesus de maneira sutil com os profetas antigos para dizer que ele era um novo Moisés, melhor dizendo, um Moisés aperfeiçoado. E uma das características básicas do texto de Mateus é conversar com os doutores da lei. Ele frisa muito os diálogos que Jesus estabeleceu com os doutores da lei, porque isso interessava ao estudioso do judaísmo. Os doutores da lei eram as autoridades da lei. Lei que era ensino religioso e também era código legal, era código civil, código penal, era uma coisa só. O ensino espiritual e a legislação era uma coisa só para aquele povo. Daí, as autoridades eram doutores da lei, que eram ao mesmo tempo sacerdotes religiosos. Quando, portanto, Jesus aborda os doutores da lei, ali havia conversa para gente grande. Conversa de gente madura, conversa de entendido, conversa de mestres do Torá. Daí, quando a gente olha esses textos, a gente tem que entender que estamos diante de discussões profundas, né? De Jesus abordar questões conhecidas ao estudioso da lei antiga, né? Abordando muitas vezes sobre a lei e acrescentando aquilo que às vezes os estudiosos não conheciam, não sabiam, porque Jesus veio completar, como ele colocou em certa passagem do próprio Mateus, a lei. Mas o importante aqui a gente considerar é que esse texto, embora está presente em Mateus, está presente também no Evangelho de Lucas. Em Lucas, o texto está mais reprimido, está mais suprimido, está menor, mais econômico. Mas em Lucas esse texto também aparece. Antes de avançar no tema, eu gostaria de dizer em que contexto esse texto que Kardec pegou e recortou do Evangelho e colocou aqui está. Porque é um texto muito interessante, para alguns teólogos é considerado um discurso escatológico. Escatologia, do ponto de vista da teologia, tem a ver com profecia, com abordagens, por exemplo, de apocalipse, de final dos tempos, de grandes momentos de transição, né, de renovação da humanidade, portanto, de
previsão do futuro, de vaticínio. Essa era a ideia. Discursos escatológicos. Daí o Apocalipse de João é um texto escatológico nesse sentido, né? Que fala sobre esses temas teleológicos, né? Esses temas de finalidade, né? De fins, né? Alguns consideram esse texto que está no capítulo 23 do Evangelho de Mateus um discurso escatológico, uma espécie de sermão, à semelhança do sermão profético de Marcos, e é assim que normalmente é compreendido. Por outro lado, alguns consideram esse texto lições especiais aos fariseus e aos religiosos de todos os tempos, uma espécie de advertência a todos os religiosos de todas as épocas, e aqui a gente vai tentar aqui considerar. Mas eu gostaria de ler o contexto do texto todo. Eu vou pegar o capítulo 23 de Mateus, Kardec selecionou o versículo 25 a 28. Eu vou pegar o texto a partir do versículo 13, porque a partir do versículo 13 é que entra nesse contexto onde ele falou essas coisas aqui. O versículo 13 começa assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que, dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Aí entra o versículo 25, que foi o trecho que Kardec selecionou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Bom, você percebeu, nesse texto que eu acabei de ler, que existe um discurso e um estilo de discursar que Jesus está colocando aí. Esse estilo está presente no Antigo Testamento e Mateus está conversando com o Antigo Testamento. Sabe quem? Isaías, o profeta Isaías, que é o profeta... Veja só, Jesus muitas vezes citava textos de Isaías, né? Fazia referência a esse profeta. Por quê? Porque Isaías parece que no seu tempo, parece não, com certeza no seu tempo, foi o profeta que melhor compreendeu a missão do futuro Messias. Vários profetas do judaísmo antigo antecipou a vinda do Messias, mas havia sempre dúvidas em relação de como seria esse Messias. Os textos de Isaías falam sempre de um Messias que era o Messias cordeiro, um Messias que se entregaria, um Messias que era mansuetude, que era o protótipo da benevolência e da cordura. E
As escolas de rabinos dividiam-se nas opiniões e alguns acreditavam que o Messias deveria ser um revolucionário, que pegaria armas, que instauraria uma revolução social, que operaria em luta armada, que daria um golpe de Estado em Israel. Essa era a ideia. Então havia confusão, mas Isaías sempre falava daquele cordeiro que tomaria sobre os ombros os pecados da humanidade, né? Daí surgiu o cordeiro, né, que limpa o pecado do mundo, né? Essa ideia que a tradição católico-romano desenvolveu em termos aí medievais. Ora, no texto de Isaías, há um momento em que Isaías faz um discurso de ais, onde ele fala dos seus ais, ai de vós, etc. Quando Jesus começa a fazer esse discurso no texto de Mateus, é como se ele estivesse fazendo alusão a Isaías, e Isaías fazia um discurso para Israel, falando sobre a Jerusalém que mata os profetas, etc. Nesse momento, Jesus faz uma alusão a Isaías, agora é um novo Isaías, um Isaías melhor, aperfeiçoado, falando para aquela população, especialmente os fariseus, dos seus ais. A teologia chama esse discurso de Jesus de os 7 ais. Os 7 ais de Jesus. Um discurso duro, um discurso enérgico, um discurso bastante forte, né, bastante claro, explícito, né, bastante enérgico, e é interessante a gente aqui tentar entender. Eu falei que o texto de Lucas era um texto mais econômico, porque em Lucas tem 5, se não me engano, 5 ais, e em Mateus tem 7 ais. Então parece aos estudiosos que o discurso do Evangelho de Mateus é mais completo nesse sentido, né? Talvez porque Mateus, repitamos, reuniu o discurso que Jesus fazia várias vezes, em todos os ais que ele ouviu, em mais de um discurso. Essa é uma hipótese que não é confirmada, mas é uma hipótese bem plausível. Daí Mateus sistematizou, né, esses ensinos. O interessante é que Allan Kardec recorta alguns desses ais, são 7 ais, eu li todos aqui para você, e Allan Kardec recorta o ai 6 e o ai 7. Ele recorta os 2 ais, o ai 6 e o ai 7, e por isso ele coloca, porque algumas frases aí desse texto não são ais, né? Daí 25, 26, 27, 28, são 4 frases, são 4 versículos, né? 2 ais e 2 frases que não são ais, né? Onde ele fala também sobre a hipocrisia dos fariseus, porque o tema aqui é a hipocrisia. E hipocrisia a gente tem que entender, hipocrisia é a atitude de fingimento com relação ao mundo interior. Eu sou uma coisa por dentro e ajo de maneira diferente por fora. Eu quero viver algo por dentro diferente daquilo que eu propagandeio por fora. Esse é o lema da hipocrisia. Esse é o lema da hipocrisia. E por isso não há um tema tão forte tratado por Jesus pela hipocrisia. Né? Não há um tema tão veemente colocado, tão abordado de maneira enérgica, como a hipocrisia por Jesus. Sempre Jesus tratava o tema da hipocrisia assim. Por quê? Porque o indivíduo que está no erro, mas ele tem consciência do erro, admite o erro, está arrependido e está se esforçando para mudar, ele está muito mais sincero consigo mesmo do que aquele que quer parecer o que não é. Tanto é que é uma frase fortíssima, que deve ter escandalizado na época, quando ele diz mais ou menos assim, que as Sodoma e Gomorra e as prostitutas e pecadores entrarão no reino dos céus antes que vós, escribas e fariseus. Né? Porque às vezes a pessoa que está ali no vício, mas que tem consciência dele, que o vício nela dói e ela está se esforçando para se modificar, está melhor do que aquele que parece uma coisa que não é e que está parado em um ponto que ele próprio não vê, porque a hipocrisia não deixa ele ver. Ou não deixa ele ver porque ele fica cego em relação à aparência, ou não deixa ele ver porque ele deliberadamente, intencionalmente, ele nega e ele rejeita o lado interior, sombrio, para se projetar apenas na aparência. Mas o que é que isso tem a ver com prece? Vamos chegar lá. Você vai entender o nosso raciocínio e o raciocínio brilhante de Allan Kardec aqui para colocar esse tipo de questão. Uma curiosidade que eu gostaria de colocar é o seguinte, alguns teólogos chamam esse discurso de Jesus, dos ais, no discurso da a ira santa. Pode procurar aí na internet, no seu Google,
A ira santa. Há autores que colocam esse nome no discurso de Jesus, a ira santa. O que significaria a ira santa? A ira santa é esse discurso enérgico do Cristo, né? E inclui aí, na ira santa, aquela passagem dos vendilhões do templo. A gente já teve a oportunidade de examinar ela, que não é necessariamente expulsando os vendilhões da forma como é retratado, há algo de simbólico ali, a gente já abordou em um vídeo anterior. Mas aqui eu gostaria de dizer que essa passagem também faz parte aí do tema da ira santa. O que seria a ira santa, né? Porque os teólogos católicos e protestantes, né, fazem conexão com o texto judeu do Torá. E o texto do Antigo Testamento fala de um Deus que se encoleriza, de um Deus que às vezes se ira, só que é uma ira diferente da ira humana, segundo os teólogos melhores atualmente. Então, da mesma forma que Deus se aborrece com a iniquidade humana, com a imperfeição humana, com a injustiça humana, com a crueldade humana, Jesus, ele se indignaria com isso. Ou seja, essa seria a raiva ou a ira santa, né? Uma ira que não é feita de pecado. Vou usar a expressão que os teólogos usam. Tanto é que há uma passagem de Paulo em Efésios que ele diz que vos ireis, mas que não pequeis com isso. Ou seja, que é alguma coisa que a gente pode compreender aqui em termos espíritas, né? Você pode até ficar irritado, porque faz parte ainda da nossa condição, mas o importante é o que você faz com isso. Você não vai simplesmente negar o sentimento, porque às vezes o sentimento você não controla. A tentação que chega não controla, mas você controla o uso disso. Isso é, a manifestação, o comportamento seu, você tem controle. Você tem controle, da mesma forma, qualquer desejo, você tem controle, você tem um desejo, sei lá, de comer alguma coisa agora. Você tem um desejo de comer, mas você controla se não é o lugar adequado. Você tem desejos, por exemplo, sexuais, mas você não vai atacar as pessoas sexualmente. O desejo você pode ter, mas o controle sobre o comportamento você também tem. Então é mais ou menos essa ideia da ira santa, né, de Jesus. Joana de Ângeles, no entanto, em cima curiosamente, desse texto de Mateus, ela faz uma abordagem em uma de suas obras, onde vai se referir à ira santa aos teólogos, e o livro é de 2000. Veja como o Joana está antenada, né? Em 2000, os teólogos ainda estavam discutindo essa questão da ira santa. Não era um tema conhecido. E em 2000, ela escreveu esse texto da ira santa, portanto, há 20 anos aí, quando ela escreve sobre a ira santa, e ela vai dizer que a ira santa de Jesus, em termos psicológicos, não é a nossa raiva convencional. Porque mesmo a raiva que a gente tem, embora compreensível, ninguém vai reprimir a raiva, compreensível, e que a gente deve observar, repito, é o comportamento, mas ainda assim, essa ira santa, essa raiva que a gente tem, é sinal das nossas imperfeições, do nosso nível ainda de consciência, do nosso nível emocional ainda, de criaturas em evolução. Não podemos comparar as experiências psicológicas humanas com o arcabouço psicoemocional de um espírito como Jesus. É claro que ele vibrava, sentia e respirava em outro clima. Então, o que é que significa essa ira santa? Joana vai ter um texto que eu a recomendo depois procurar. Está na obra Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. O texto está no capítulo Julgamentos, onde ela aborda a questão da psicologia dos julgamentos. E ela vai dizer que ali revelava-se o homem Jesus. Homem na sua humanidade, mas com todas as características divinas que ele tinha. Porque Jesus era um espírito puro, mas também tinha uma dimensão humana. Só que a dimensão humana de Jesus não é a dimensão humana nossa. A humanidade de Jesus se revelava no amor em todas as circunstâncias, porque era um espírito já aperfeiçoado. Mas o seu lado humano é o lado que chorava quando, por exemplo, via a morte de João Batista. É o lado que, como uma mãe, como uma mulher de Joana, pega a mulher que foi pega em adultério, que estava sendo condenada por todo mundo, coloca praticamente no colo, simbolicamente, né? Quando ele a acolhe e não a condena. Ali era uma mãe falando uma filha. Então, Joana vai dizer que ele tinha, nas suas potencialidades emocionais e psíquicas, os dois arquétipos junguianos, a ânima e o ânimos. Na teoria junguiana, o homem tem um arquétipo oposto ao seu ego, portanto, a sua identidade material. Se é homem, ele tem um arquétipo inconsciente, um conteúdo inconsciente que é feminino. Se é mulher,
ela tem um conteúdo inconsciente que é masculino, para fazer as polaridades psíquicas. Para Jung, esse conteúdo de polaridade sexual oposta inconsciente que vive na criatura foi internalizado na vivência do menino com a mãe ou com figuras femininas e na vivência da menina com o pai ou com figuras masculinas. E essa internalização desse conteúdo, que é a contraparte sexual inconsciente, que faz uma espécie de parceiro invisível, como diz o terapeuta John Sanford, essa parte é a parte que faz com que o homem use ela para lidar com mulheres e a mulher use ele, ou o conteúdo masculino, para lidar com os homens. Esses conteúdos são chamados por Jung de ânima, no caso do homem, o lado feminino do homem, e ânimos, o lado masculino da mulher, que pode ser mais ou menos predominante. Se o homem é muito masculinizado e é brutal, é machista, ele vai ter uma ânima reprimida e vai projetar essa ânima nas mulheres. Se a mulher tem um ânimos muito reprimido, um ânimos, portanto, do seu lado masculino, ela vai ser sentimental demais, vai ser sensível demais e não vai ter, por exemplo, as características do poder decisório e etc. E não saberá também relacionar-se com os homens. Se o homem tem uma ânima predominante demais, a ponto de predominar sobre o seu ego identitário masculino, ele pode ter, portanto, aí uma questão de não ter, por exemplo, poder decisório também, de ter uma feminilidade excessiva. Não estou falando aqui de comportamento sexual, estou falando de comportamento psicológico, não tem nada a ver aqui, independente se a pessoa for hétero, homossexual, etc. E isso pode afetar de tal forma que a sua virilidade, a sua masculinidade acaba por ficar comprometida. E, naturalmente, que ele vai projetar isso nas mulheres. E a mulher, que tem um ânimos muito acentuado, pode se masculinizar demais no comportamento e pode estabelecer, portanto, uma rivalidade, uma competição e um enfrentamento, portanto, em competição agressiva com o sexo masculino. Tudo isso, portanto, tem a ver com essas polaridades. E eu estou aqui de maneira bem simples, bem superficial, porque a teoria sobre isso é muito ampla. Mas para não desviar demais do tema, Joana vai dizer nessa obra que Jesus é o único ser que se saiba que tinha as duas. Não tinha só a ânima, porque o ego, isso é, o conteúdo material do seu corpo era masculino, ele não tinha só uma ânima, ele tinha a ânima e o ânimo, fazendo uma androgenia psicológica, portanto, e essa androgenia fazia com que ele fosse um ser tão integral, tão completo, perfeito nessas potencialidades, que ele agia como uma mãe, afetivamente, sem se tornar sentimental demais, e agia de maneira enérgica em outras horas, sem ser agressivo. Mas por que a gente está falando isso? Porque você não há de convir que Jesus falou esse texto: ai de vós, fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de temperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Primeiro que ele não está falando de copo e de prato. Ele não está falando de higiene na hora da refeição, né, da asepsia que se fazia na época do judaísmo, porque se comia com as mãos, da asepsia das mãos. Ele não está falando sobre isso. Ele está utilizando os elementos conhecidos da época para falar de algo mais profundo e espiritual. E depois, você não vai achar que Jesus falou um texto desse. Hipócritas, viu? Hipócritas. Vocês são branco por fora, meus amigos, e por dentro são podridão total. Vocês limpam por fora e por dentro é tudo podre. Você acha que ele falou nesse tom? Não dá para falar. Por isso que é uma ira santa de Joana. Nesse momento, ele acionou a sua dimensão ânimos, diz ela, e a masculinidade enérgica como um pai que chama a atenção dos filhos, mas sem nenhum ódio, sem nenhuma mágoa, sem nenhum aborrecimento. Porque quase sempre quando a gente vai chamar a atenção dos filhos e vai advertir, a gente peca, e aí a nossa advertência não é uma advertência que corrige, é uma advertência que se vinga do filho, né? Quase sempre os pais que acabam batendo nos filhos batem muito mais por vingança, porque estão com a cabeça quente, porque se parasse para pensar antes, não iria utilizar o mecanismo da violência. Quase sempre é porque já perdeu a cabeça e age muito mais se vingando do que necessariamente corrigindo, né, num processo aí pedagógico. Então, é claro que Jesus, o espírito daquele, ele não ficou aborrecido. Imagine um pai falando com um filho que exorbitou demais. Então senta de maneira carinhosa, um pai amoroso, senta de maneira carinhosa e diz: meu filho, você fez isso, não faça mais, eu não gostei, isso está errado,
etc. O tom da voz não é agressivo, ele foi enérgico, mas ao mesmo tempo uma energia amorosa sem ser brutal. Da mesma forma que ele era afetivo e feminino sem ser sentimentaloide. Ele conseguia reunir essas potencialidades maravilhosas. Né? Daí, a ira santa de Jesus, de Joana de Ângeles, é essa dimensão humana que ele utilizou naquilo que o humano tem de mais elevado, naquilo que a humanidade pode alcançar em termos humanos mais elevados. Por isso que Jesus não era divino no sentido de ser Deus e no sentido de ter uma divindade, conforme os religiosos do passado achavam, né? Indiferente, não chorava, não sorria. Era tão divino que não chorava, não sorria, estava inacessível aos sentimentos humanos. Não, a dimensão humana de Jesus era sentir compaixão, era se entristecer por lamentar as misérias humanas, mas não tinham as paixões humanas nossas, as paixões materiais, as paixões negativas, digamos assim, né? Não tinha ciúme, não tinha raiva, não se melindrava, não se encolerizava, né? Então ele advertia com todo o amor, sendo enérgico para chamar a atenção. Imagine espíritos bastante endurecidos que tinham conhecimento espiritual, que tinham noção das coisas e faziam de maneira deliberada. Por isso, a advertência grave, forte, para, de alguma forma, chamar-lhes a atenção. Emmanuel, no livro Luz no Caminho, tem uma mensagem exatamente, é a única mensagem que eu achei de Emmanuel, exatamente sobre esse trecho que Kardec selecionou. Sabe o que ele vai dizer nessa mensagem? Que a mensagem se chama indignação. Indignação. É uma mensagem formidável, uma mensagem importante para a gente entender o que Jesus quis dizer, porque Emmanuel dá uma pista maravilhosa. Ele vai dizer que esse texto revela que Jesus, na sua época, se indignou sim. Mas a sua indignação era tão sublime que não se compara com os sentimentos nossos quando a gente se indigna. A indignação de Jesus, diz Emmanuel, tinha a ver com a hipocrisia do templo e com as injustiças em relação ao próximo que o templo fazia a partir da sua hipocrisia. E Emmanuel vai dizer o seguinte: quando era para ele, esse é o termômetro da indignação do Cristo. Quando era para ele, quando o prejudicado era ele, quando o atacado era ele não reagia e permanecia em silêncio. Mas quando a hipocrisia era para com o próximo, quando os excluídos, os mais frágeis, os necessitados sofriam a crueldade dos fariseus, a sua indignação vinha dessa forma. Ou seja, ele sempre apelava para a advertência grave, a chamada de atenção e a correção, porque senão seria omisso, seria covarde. Jesus não pode ser comparado a um covarde, né? Que não é comigo, não vou me meter. Né? Ele via as injustiças, ele agia, ele se manifestava, ele se colocava em oposição, mas não era agressivo. Ele não saía por aí criticando as pessoas. Ele não saía daí citando. Ele falava escribas e fariseus, olha só. Escribas e fariseus. Ele não falava, Tibério César, Herodes o Grande. Ele não citava isso. Né? João Batista que fez isso, né? E gerou uma situação específica. Né? Por isso que Jesus é o nosso modelo. Né? A mesma coisa a gente deve ter hoje. A gente pode ver os erros dos homens públicos, a gente pode ver as virtudes dele, valorizar as virtudes e não ficar valorizando demais os defeitos. Ficar se manifestando e criticando A, B ou C. Jesus é sempre o modelo. Ele fazia o correto, ele ensinava que aquilo não era correto, aquilo que era incorreto, ele ensinava fazendo aquilo que era correto. E ensinava o correto. Fica claro aquilo que ele não concordava, sem precisar entrar em polêmicas. Mas nesse momento desse discurso, Emmanuel vai dizer, Jesus se indignava sim. Indignava-se quando ele via injustiças cometidas com relação ao seu próximo. Então ele agia com energia, mas quando era ele mesmo, ele não se indignava e ele nem chegava a se defender. E Emmanuel vai dizer, observa bem que esse é o termômetro. Porque quando a gente se indigna com algo que acontece fora de nós em relação ao nosso próximo, a nossa posição de olhar é uma posição mais privilegiada. Mas quando nós somos os envolvidos na situação, ser advogado de si mesmo é sempre tendencioso, suspeito, é sempre pior e quase sempre piora a situação. Joana de Ângeles costuma dizer, quanto mais você se defende daqueles que te atacam e te acusam, pior a coisa fica. Nunca te defendas, porque se o teu acusador quisesse realmente explicações suas, buscaria você e ouviria as suas explicações. Se já estabeleceu alguma norma taxativa a seu respeito, faz silêncio, porque se defender
é dar mais combustível a eles e é piorar mais, é valorizar o próprio ataque deles. Não valorize o ataque deles, porque o ataque deles tem um valor que a gente atribui. Olha que sabedoria, olha o que Emmanuel coloca. A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões era doce e humilde no dia do Calvário. A voz divina que exortou os vendilhões do templo era doce e humilde no momento da cruz. Antes de entrar agora propriamente no texto de Kardec, gostaria de conectar, e agora você vai entender o texto de Kardec, essa mensagem de Jesus que Kardec recortou com outro trecho do Evangelho. Está em Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26, ou Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Olha que ensinamento interessante. Quer dizer, o espírito que estava na casa, sai da casa, chama outros 7, volta e quando encontra a casa muito boa, aí é um símbolo, né? A casa varrida, adornada, ou seja, a casa propícia para ele entrar. Ele entra e habita, e aí o estado do homem... Interessante que o texto acaba não com a casa, não é o estado da casa, o estado do homem. Por quê? Porque é um símbolo. Não é a casa aí, é o estado interior, é a casa mental, é o psiquismo interior. Ou seja, quando o espírito vai e volta, chama 7 e entra na casa mental. Aqui está falando de influência espiritual. E o que é que está falando? De casa, de mundo interior, de casa varrida, de casa adornada, de casa limpa. Olha o trecho do ai de vós, o ai que Allan Kardec selecionou. Limpa o exterior, mas por dentro não está limpo. É o mesmo ensinamento, só que com terminologia, com textos diferentes, né? Uma fala de uma casa adornada, que mais é adornada, varrida, para os espíritos impuros. E a outra mensagem fala do copo e do prato limpo por fora e por dentro sujo. Que limpa o exterior, mas por dentro está podridão. É a mesma mensagem, só que com textos diferentes. E aqui a gente já está conectando com o tema. Por quê? Porque a vida exterior é incompatível com a vida espiritual. Por isso que os espíritos têm capítulos, têm mensagens que chegam a ser exaustivas, mas não é desnecessário ser exaustivo essas mensagens. Esses espíritos, quando falam cuidado com a ostentação, cuidado com a exibição, cuidado com a autopropaganda, né, com o marketing pessoal demais, cuidado com a evidência demais, o que é que ele está dizendo? Cuidado com essa viagem para fora, com a vida exterior, porque isso perturba a sua jornada espiritual. Os homens verdadeiramente espiritualizados viajavam para dentro, se preocupavam um pouco com as aparências, valorizavam um pouco as aparências pessoais, aquilo que diziam dele, etc. Aqueles que estão mais apegados com a aparência, estão mais apegados à matéria, porque tudo aquilo que é de fora, aquilo que é do mundo exterior, é do mundo material. O mundo espiritual é interior. E para eu encontrar o espírito, eu tenho que viajar para dentro. Por quê? Porque o espírito está mergulhado no corpo. Então o espírito está dentro. O espírito habita por dentro. O espírito mergulha e veste. Veja, essa linguagem não é só simbólica, não. Ele veste a roupa do corpo. Então ele está dentro da roupa. Então, ao para acessar a vida espiritual, eu não vou para fora. Para eu acessar o mundo espiritual, eu acesso o espírito que eu sou. Eu preciso acionar o espírito que eu sou para me conectar com a vida espiritual que está fora, que transcende. Essa é a ideia. E a prece legítima, a prece verdadeira, é um processo de interiorização. Eu interiorizo para transcender. Eu viajo para dentro para poder me conectar com o mundo espiritual que está para além. Essa é a ideia. A prece precisa de interiorização. E o ser humano que vive deliberadamente apegado à vida exterior tem dificuldade nessa conexão com a vida espiritual, que é interior. Agora, olha que interessante. Quando a gente pega o texto de Kardec, que Kardec explica a situação, Kardec vai dizer: os espíritos maus somente procuram lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai.
E é esse o tema aqui que a gente quer desenvolver sobre a influência espiritual negativa, que é um dos flagelos da humanidade. O espiritismo é a ciência que vem detectar e divulgar para a humanidade a presença da influência espiritual negativa por detrás de muitos acontecimentos danosos da humanidade. É claro que há excessos de acharmos que tudo é influência espiritual negativa, mas o excesso de achar que tudo é espiritual é tão ruim quanto achar que nada é espiritual e esquecer que existe um mundo espiritual à nossa volta que está o tempo todo interferindo com as nossas mentes. E como o planeta é inferior ao qual estamos suscetíveis, somos sujeitos à influência de espíritos ainda inferiores. Espíritos cuja inferioridade predomina. Por quê? Porque ainda o caldo de cultura geral da humanidade. A predominância maior são dos sentimentos aí negativos, inferiores, é por isso que estamos sujeitos a essa atmosfera. É por essa razão que quando a gente aborda a questão da influência espiritual negativa, a gente sempre tem que ter ideia que nos rumos da história, no desencadear de guerras, em tragédias as mais variadas, em conflitos domésticos, em conflitos particulares, em transtornos psicológicos, em transtornos de relacionamento, em quadros de dramas passionais, em homicídios, em suicídios, em vícios hediondos, em crimes com requintes de crueldade, em situações as mais diversas aí, calamitosas, de calúnia, de difamação, de perseguição, de ódio cultivado, em situações de discórdia, de polêmica, de discussões intermináveis, em situações de conflitos familiares, de lutas domésticas, de agressão física, de violência, de linchamentos públicos, de situações as mais vexatórias, de publicização de mensagens agressivas e negativas, de discursos inflamados em torno da discórdia, da divisão, da perturbação mais variada. Há sempre a interferência espiritual negativa porque não estamos a sós. Mentes que vibram com a nossa e que sincronizam com os nossos desejos e interesses e acionam aquilo que a gente tem de mais de negativo. Da mesma forma que há os benfeitores espirituais que tentam acionar aquilo que está de mais positivo dentro de nós. Os espíritos maus, expressão que Allan Kardec colocou, algumas pessoas ficam muito sensibilizadas, mas espíritos maus, né? Por que falar que espírito é mau? Isso não é uma coisa assim agressiva em relação aos espíritos? Não, não é. A codificação tinha que ter um texto e tinha que colocar o texto de maneira clara para que todo mundo pudesse entender, para que todo mundo pudesse aí compreender, para que todo mundo pudesse acessar, né? Não podia colocar uma linguagem dúbia para deixar espaço. O espírito mau é aquele que faz o mal. Aquele que pratica o mal. É claro que com a compreensão que a gente tem da doutrina espírita, a gente sabe que todo espírito mau é um espírito ignorante. É um espírito que se afastou da lei divina e que aí sofre também as consequências do mal que ele pratica, né? Mas é necessário que a gente tenha clareza do que é espírito mau, aquele que fabrica, que produz o mal, da mesma forma que há homens maus, né? Em última instância, todos são ignorantes. Mas é claro que há pessoas que são ignorantes que não são más. Essa é a ideia. O mal é aquele que faz o mal, que prejudica de alguma forma outrem, né? Por qualquer motivo considerado. No fundo, são espíritos em sofrimento, né? Porque alguém que odeia, no fundo está sofrendo. E quando mais odeia, mais se odeia também. Porque todo aquele que cultiva ódio acaba também direcionando o ódio para si mesmo, acaba sofrendo o ódio em relação a si mesmo. Mas é necessário entender isso. As influências espirituais negativas são tanto por perseguição espiritual, de espíritos que são desafetos nossos, aos quais a gente magoou em algum momento, nessa e outra encarnação, e que não nos perdoam, ou espíritos que tentam acionar a gente para nos levar aos vícios, a fim de que eles possam vampirizar-se desses vícios e se locupletar desses vícios, os excessos de toda sorte. Então essas duas categorias distintas, a influência espiritual por ódio, por mágoa, por vingança, e a influência espiritual por vício, porque o espírito quer se completar, quer se locupletar, estimulando o encarnado a se viciar. É claro que essas coisas podem se misturar. O espírito obsessor, cruel, que está odiando alguém, quer perseguir alguém, pode influenciar o indivíduo para que ele caia no vício, a fim de que mentalmente ele baixe a vibração, como baixa a imunidade, e aí ele pode acionar e aí penetrar psiquicamente aí
o seu mundo interior. Ou o espírito, por exemplo, vicioso, pode prejudicar o sujeito, para o sujeito ficar também mais depauperado, e assim prejudicá-lo, agredi-lo, levá-lo ao vício. Porque ele mais vulnerável, sem muitas defesas morais, acaba apelando para o vício como um mecanismo de fuga. Essas coisas se misturam. Mas eu não quero falar aqui necessariamente da obsessão, porque a obsessão vai ter um tema nesse capítulo 28 para prece para os obsessores e prece para os obsidiados. Mas é porque essas coisas se misturam. Na história da humanidade, a gente teve tanto influência espiritual negativa como obsessão. Há uma diferença entre influência espiritual negativa e obsessão, é claro. Há uma diferença básica que a gente vai aqui esclarecer. O que a gente pode dizer aqui é o seguinte, que as influências espirituais negativas esteve em casas reais, esteve em nobres, acometeu pessoas cultas, inteligentes, artistas renomados, pessoas sensíveis, como também pessoas anônimas e desconhecidas. Atacou reis, rainhas, nobres, potentados, tanto quanto camponeses e pessoas miseráveis. Invadiu os espíritos, tanto a choupana quanto o palácio. Tanto a casa simples e modesta, como as grandes mansões. Esteve na família Médici, atormentando aquela casa real. Esteve nos Habsburgs, nos Bourbons. Esteve na casa Júlia do Império Romano. Desde os grandes imperadores como Júlio César, até percorrer toda aquela safra de imperadores, a grande maioria, se não todos, atormentados por comportamentos estranhos, que era também a ação espiritual negativa. Tomou conta de Domício Nero, que chegou a assassinar sua esposa e sua mãe, e que via as duas atormentado por pesadelos, e que elas em sonho apareciam a ele prometendo vingança. Esteve também atormentando Tibério César, também imperador de Roma. Esteve vitimando Calígula, que chegou a nomear Incitatus, um cavalo de Roma, senador de Roma. Comportamentos estranhos, exóticos, podem ser sintoma de influência espiritual também negativa. E influenciou Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, que de vez em quando tinha momentos onde se achava ele um próprio cavalo e ia pastar no jardim suspensos de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo. Esteve entre religiosos equivocados da Idade Média, em cortes obscenas medievais. Esteve azucrinando pessoas, atormentando pessoas, inclusive sensíveis. Esteve na vida de, por exemplo, Adolf Hitler, que segundo um dos seus biógrafos era vítima de fenômenos epilépticos, que na verdade eram transes profundos, porque ele participava de sessões mediúnicas, místicas, com um guru que o orientava naquela época. Esteve na vida de Savonarola, que era atormentado por espíritos naqueles alardes, naquelas exaltações que ele fazia. Esteve na vida de Friedrich Nietzsche, que era depressivo quanto mais e atormentado por espíritos. Esteve na vida de Dostoiévski, o escritor epiléptico, alcoólatra, vítima também ali dos vícios, do jogo, etc., que também era atormentado por espíritos, não obstante a genialidade de escritor. Esteve na vida de Edgar Allan Poe, influenciou a vida de grandes nomes, de homens e mulheres, influenciou santos, pessoas notáveis como João da Cruz, que era atormentado por presenças espirituais, a ponto de no dia seguinte pedir perdão ao seu confessor e se penitenciar. Esteve na vida de Martinho Lutero, que quando traduzia a Bíblia do latim para o alemão, contam seus biógrafos, ele disse que havia demônios ao seu redor tentando atrapalhar a missão que ele, Jesus, havia lhe dado. Ou então, Teresa de Ávila, que de vez em quando via seres espirituais tentando azucrinar e atrapalhar a tarefa dela. Ou seja, de santos também, de pessoas devotadas ao bem, que eram às vezes influenciadas negativamente. E é por isso que eu estou fazendo a diferença. A obsessão, a gente vai estudar mais tarde, é um domínio que um espírito exerce sobre uma criatura, sobre um ser humano. É um domínio. Então, a obsessão é um tipo de influência espiritual negativa que já exerce um controle, um domínio, uma predominância. Influência espiritual negativa, todos nós estamos sujeitos a elas, porque estamos no meio propício a elas. Mas a obsessão é quando a influência espiritual se instala permanentemente. Da mesma forma, vou fazer uma comparação. Todo mundo pode ficar triste. Todo mundo pode ficar com mau humor. Mas é diferente a pessoa que fica
triste o tempo todo ou mal-humorado o tempo todo. Aí já estamos diante de um quadro mais grave. Então, da mesma forma, há essa diferença. A obsessão é um certo domínio. Quando a gente fica mal-humorado, a gente pode sintonizar na faixa e sermos influenciados por espíritos aí ignorantes, espíritos em perturbação. Quando a gente muda de humor, a gente sai da faixa. Agora, a obsessão é um certo domínio. Estamos falando aqui necessariamente de influências espirituais. Mas é importante dizer, como diz Allan Kardec no trecho, que isso é algo que é um modelo diferencial, explicativo que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita é o único sistema, até então, quando apareceu na Terra, que procurou explicar de maneira coerente o mecanismo por detrás da obsessão, que não era aleatória, que a gente não estava sujeito à interferência de espíritos, que a gente não está sujeito às influências dos espíritos maus de maneira aleatória. Há um motivo e há um mecanismo. E ele vai explicar de maneira super coerente. Sabe o que ele vai dizer? Que a causa das influências espirituais são brechas morais que a gente dá. São as imperfeições dos espíritos. Estamos no meio, estamos sujeitos. Faça uma comparação com o ser humano. Por exemplo, você já viu um ser humano se relacionando com o outro e às vezes controlando o outro, dominando o outro? Há relações doentias assim, em que um controla e domina o outro. Isso é uma obsessão. É a mesma coisa que acontece com a obsessão. Agora, influência negativa ou positiva, todos nós sofremos. É só você conversar com a pessoa. Se você tem um familiar que é muito pessimista em casa, quando você conversa e ele com o pessimismo dele, é claro que ele influencia você. Mas influencia. Não quer dizer que determina a sua vida. A obsessão é quando alguém controla a gente. É um relacionamento, portanto, perturbador. A influência negativa é quando eu converso com alguém e aquele discurso da pessoa me influencia. Eu sou influenciado. Mas não determina a minha conduta. Eu posso ser influenciado. Eu posso ver uma briga aqui, entrar para tentar apaziguar a briga, não ser influenciado. Eu ficar com os sentimentos, né, por conta da adrenalina, da confusão, eu tentar separar as pessoas que estão brigando e ficar um pouco tomado. Fui influenciado, mas não fui dominado pela briga. Agora, se eu entrar na briga também, é porque aquilo dali já, de alguma forma, eu mergulhei. É mais ou menos essa a ideia. Então, as influências existem. Estamos sujeitos à influência, né? Mas a obsessão é um passo mais avançado, é um desenvolvimento disso. Mas, meus amigos, o ser humano é luz e é sombra. Não é nem só luz, nem só sombra. E é isso que a gente precisa compreender. Então, da mesma forma que eu tenho um lado luz, que às vezes é acionado e aparece, tem um lado sombra, que às vezes aparece. Esse é o conceito que eu gostaria de dizer, você deveria lembrar de tudo que eu estou falando agora. Esse é o conceito mais importante para a gente conectar com o tema da prece. Por quê? Se a gente é luz e é sombra, os espíritos perturbados e perturbadores encontram brechas morais em nós, nas nossas sombras. Então é por isso o autoconhecimento, é por isso a reflexão. Por quê? Porque se o meu problema é ciúme, se eu tenho uma fraqueza no ciúme, todos nós temos pontos fracos, os espíritos vão tentar por ali. Então eu tenho que estar mais atento por ali. Se o meu problema é sexual, se eu tenho uma falta de controle sexual, se eu tenho uma desorganização nos meus impulsos sexuais, os espíritos vão tentar por ali, porque é aquilo que causa a tentação em mim. Se o meu problema é a ganância, é acumular dinheiro, muito mais, é por ali que os espíritos vão me acionar. Então são nas minhas brechas morais que eu preciso saber quais são, eu preciso conhecê-las em profundidade, porque às vezes a gente faz um exame muito superficial, é que a gente vai ter defesas magnéticas e defesas psíquicas para estar mais atento a. Porque é ali que estão os acessos às perturbações espirituais. E qual é o papel da oração, Flávio? O papel da oração é o seguinte: se eu tenho luz e se eu tenho sombra, o papel da oração é acionar minha luz. É acionar a minha luz. Se eu tenho o lado luz e o lado sombra, de vez em quando sombra aparece, de vez em quando a luz aparece, a oração, eu já falei isso em reuniões passadas, a oração otimiza os recursos, o melhor que eu tenho em termos de conquista espiritual. Por isso que cada pessoa que ora de uma maneira e irradia uma luz própria. Por quê? Você vê nas obras de André Luiz, né? Cada pessoa orando e cada um irradiando uma luz com uma intensidade diferente.
O espírito evoluído, uma luz muito maior. André Luiz e os outros, uma luz menor. Cada um com a sua capacidade, mas todos acionando o seu lado luz. De acordo com as conquistas evolutivas que teve. As conquistas evolutivas que já fez. Isso significa, meus amigos, que a oração não impede totalmente de sermos influenciados, de sofrermos interferências espirituais. Não nos impede, mas ajuda muito. Por que não nos impede? Porque eu não falei, segundo Kardec, que a causa da obsessão é a imperfeição do encarnado? Orar não tira automaticamente minhas imperfeições. As imperfeições que eu tenho continuam. Mas a oração ajuda muito. Porque se eu estou acionando o meu lado mais luz, eu estou fortificando ele, fortalecendo ele. A imperfeição continua existindo. Mas eu estou me focalizando. Da mesma forma que eu posso mentalizar o meu lado sombrio e focalizar. Se eu focalizo o meu lado luz, o meu lado espiritual luz, é claro que eu tenho mais chance de praticar esse lado luz. De dentro de mim aquilo predominar e de eu praticar, mesmo quando eu sofro interferência. Se eu aciono o meu lado sombra, qual é a probabilidade de eu agir em conformidade com essa sombra? Eu agir de acordo com o padrão sombrio que eu tenho. Se você quiser, me permita fazer uma metáfora com o vírus. O vírus, que agora está na moda. Se quiser, é o seguinte. A oração pode ser assemelhada ao álcool gel. A oração pode ser assemelhada à limpeza das mãos, à higiene, ao desinfetante, ao detergente, à água sanitária que você joga, que mata o vírus, etc. Essas medidas não resolvem de maneira completa o problema da contaminação. Mas ajuda muito. Ajuda muito. O banho não resolve o problema da higiene. A probabilidade de eu ficar mal higienizado depois de eu tomar banho existe. E com o tempo eu vou ficar. Não resolveu, portanto, o meu problema, porque mais tarde eu vou ficar. Mas ninguém deixa de tomar o banho. Porque naquele momento o banho ajuda. O problema da higiene continua e eu tenho que tomar outro banho. Os focos infecciosos da falta de higiene continuam existindo. Mas tomando banho, eu me defendo. A oração é um banho. É um banho que me defende, que me imuniza. Então, é essa a ideia aqui. Da mesma forma que a comida não resolve o problema da fome. Você come agora, daqui a 3, 4 horas você sente fome de novo. Mas já pensou? Então não vou comer não, porque se eu comer agora eu não vou ficar satisfeito para sempre. Eu não vou resolver meu problema da comida. E eu também não vou ajudar ninguém não, porque a comida que eu dou não vai resolver o problema da fome das pessoas. A comida se assemelha a isso, se assemelha à água que eu jogo no incêndio. Né? Resolve o problema do fogo? Não resolve, mas ajuda a apagar o incêndio. A comida é a mesma coisa. A oração é um alimento da alma. Não resolve o problema da fome da alma que continua tendo lá na frente. Mas, e se eu estou super interessado em me melhorar? Se eu estiver super interessado em me melhorar, o que é que acontece? Acontece que eu já estou vibrando num clima diferente, um clima de melhoramento de tal forma que a oração vai potencializar ainda mais. Por isso que os espíritos são unânimes em dizer que aquela pessoa que está interessada no seu melhoramento, ela já está com os recursos suscetíveis de elevar-se. A oração vai plenificar isso, vai tornar isso mais pleno. Está entendendo o discurso de Jesus que Kardec sabiamente colocou? Porque o hipócrita, o indivíduo que está na hipocrisia, ele não está interessado em melhorar. Porque o hipócrita é diferente do sujeito que está enganado. O sujeito que está enganado está errando, Saulo de Tarso, está errando, mas não se deu conta que está no erro. Mas o hipócrita é, eu sei que isso é errado, mas eu faço e passo uma aparência que eu sou outra coisa. Né? Eu faço mal, mas ninguém fica sabendo. O importante é isso. O importante é isso. Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, um trecho em O Livro dos Espíritos, não me lembro agora onde é, que ele vai dizer assim, em verdade vos digo, o homem simples, mas honesto consigo mesmo, está muito à frente daquele que quer parecer algo que não é. Olha só. Por quê? Porque enquanto ele gasta energia parecendo que não é e continuando no mesmo estado em que se encontra, o outro que não gasta energia querendo parecer está usando a mesma energia para realmente ser, para realmente melhorar. Então esse está avançando e o outro está parado. É a situação do fariseu. Os fariseus, haviam fariseus bons, viu gente?
Mas assim, os fariseus, de maneira geral, era esse símbolo. Por isso a ação e a reação enérgica de Jesus a esse respeito. Então a oração não vai tirar as imperfeições da pessoa. Não vai retirar. As orações não vai resolver o problema das imperfeições, mas vai ajudá-la, vai fortificá-la, vai fortalecê-la, a ela praticar, ela colocar em prática aquilo que vai eliminar as imperfeições. A oração vai ajudar o sujeito, vai dar forças ao sujeito e recursos e reservas morais para ele poder colocar em prática justamente aquilo que vai libertá-lo das imperfeições, ou vai transformar, melhor dizendo, as imperfeições. Na obra Trilhas da Libertação, se não me falha a memória, tem um caso que eu contei recentemente, quem acompanha o canal se lembra, mas eu vou contar de novo, de um centro espírita que os frequentadores entrando para assistir palestra, e quando entravam, havia uma espécie de catraca, espiritual. E aí quando passava, as pessoas passavam, os obsessores, os espíritos maus, chegavam ali e havia um sistema de seleção. Eles não podiam entrar. Eles eram barrados pelos benfeitores. Alguns, quando os benfeitores percebiam que já tinham condição, eram amparados e eram encaminhados às sessões mediúnicas do centro. Iam se comunicar nas sessões mediúnicas de maneira discreta, de maneira anônima, sem que ninguém ficasse sabendo que aquele era um obsessor de fulano, né? Sem expor a pessoa. E aí, naturalmente, a pessoa melhorava, etc. E aí, o Filomeno de Miranda foi observando, até que entrou um grupo de rapazes, acompanhado por entidades as mais viciadas e perturbadas. E aí, os rapazes passaram e os obsessores passaram, entraram. E aí Filomeno de Miranda ficou assustado com aquilo e ficou preocupado. E aí perguntou ao benfeitor, Filomeno, a gente não tem como violentar o livre-arbítrio dos outros. O bem nunca violenta a liberdade alheia, mesmo quando a escolha do outro é uma escolha negativa. Veja a diferença dos espíritos superiores para nós. Nós queremos porque queremos que a pessoa faça o bem, que a pessoa se comporte bem, às vezes até com boas intenções, mas a gente violenta o livre-arbítrio alheio. O espírito superior nunca violenta o livre-arbítrio alheio. Então ele diz, nós não violentamos porque o bem não violenta a liberdade do outro. Esses que você viu entrar antes foram pessoas que estão interessadas em melhorar. Então essas, como eles querem melhorar, eles se abrem e eles se colocam à disposição nossa. Eles estão nos chamando, eles estão nos convidando a participar da vida deles. Porque se eles se interessam, se eles escolhem isso, então eles se abrem para ajuda. Livre-arbítrio. Se eles se abrem para ajuda, a gente atende, a gente ajuda. Porque eles estão interessados em se libertar dessas questões, desses problemas. Estão interessados em melhorar como pessoa. Então esses, quando entram, os espíritos obsessores acompanhantes são barrados, são encaminhados, etc. E ele sente já o bem-estar na doutrinária, assiste a doutrinária com maior concentração, porque não está com a presença espiritual que às vezes desarticula os pensamentos, etc. Porque esses querem, esses pediram, entre aspas, a nossa ajuda com os seus sentimentos. Mas aqueles rapazes que você viu entrar, eles não estão interessados em mudar. Eles não querem se modificar. Eles não estão nem aí, não estão interessados. Foram aqui porque foram mandados. Porque alguém da família obrigou, disse que tinha que ir. E eles vão, mas vão totalmente desinteressados. Se eles estão desinteressados, se eles não querem mudar, é porque eles escolheram, eles querem essas companhias. Se eles querem essas companhias, quem somos nós para violentar eles? Para fustigar eles? Porque aí a gente estaria desrespeitando tanto eles quanto a liberdade dos espíritos, porque esses espíritos obsessores também foram chamados pelos desejos que cada um acalenta. Então a gente tem que permitir passar. Porque senão, minha gente, a pessoa ia morar no centro. Eu estou obsidiado, vou morar no centro, porque aí eu fico defendido da obsessão. Não pode ser isso, porque senão seria uma forma de driblar a obsessão. Eu estou obsidiado, fico morando dentro do centro, que aí eu fico defendido lá. Não é assim. Então eles entraram, os obsessores entraram e o espírito falou, como eles não querem, não estão interessados, eles têm direito a ter a companhia que eles querem. É o livre-arbítrio, é a liberdade. A gente tem que respeitar a liberdade deles. O que a gente vai fazer no salão doutrinário é isolar eles para que eles não perturbem o coletivo, tanto da esfera material quanto da esfera espiritual. Vamos fazer esse isolamento. Mas esses encarnados têm direito a terem essas companhias, que vão perturbar o raciocínio, que não vão deixar, que eles vão dormir durante a palestra, que vão desarticular ali, porque é isso que eles querem. Então,
Note bem que coisa, né? O indivíduo que tem interesse, ele já está orando, já está se abrindo. E aquele que não tem interesse, ele também está orando no sentido negativo da palavra. Ele está, pede e obtereis. Né? E para concluir, gostaria de citar uma história que também já contei, que está no livro Nos Bastidores da Obsessão, livro de psicografia também de Filomeno de Miranda, e tem um caso real que aconteceu com José Pititinga, José Florentino de Sena, conhecido como José Pititinga, um dos pioneiros da doutrina espírita aqui na cidade de Salvador. E ele, que foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado da Bahia, no passado União Espírita Baiana, ele um dia estava numa reunião na Casa Mater, na União Espírita Baiana. Ele havia lido um trecho do Evangelho, como os cristãos primitivos faziam, e se levantou e começou a falar, a discursar e a comentar. Um sujeito que estava presente na plateia, sentado na primeira fila, que era dotado de faculdade mediúnica, mas as faculdades ainda mal educadas e mal desorganizadas, e era um atormentado espiritual por uma obsessão cruel. O que é que acontece às vezes? Às vezes o indivíduo está no bem, esses indivíduos que são bons, que estão no bem, e que estão imunizados pela oração, pelos exercícios das virtudes, etc. Os espíritos obsessores não conseguem influenciá-los diretamente. Chico Xavier, quantas vezes ele passou por isso, né? Tentativas de influenciar, mas não conseguia totalmente. Às vezes até tinha alguma coisa, porque o Chico era muito sensível ao mundo espiritual, mas não tinha totalmente, porque a mente de Chico estava acima. Por isso ele não era dominado. Obsessão é domínio. Mas às vezes acontece o seguinte: o espírito não consegue influenciar o sujeito, como aconteceu muitas vezes com Jesus, não conseguiu acesso a Jesus. O que é que faz? Utiliza os encarnados próximos para atormentar o sujeito através dos encarnados. Então, Pititinga estava falando, o sujeito presente, de repente ele foi tomado de um transe, levantou o sujeito, foi na direção da tribuna, onde Pititinga estava fazendo a palestra, e começou a gritar, colocou o dedo na cara de Pititinga e ameaçou agredi-lo. E começou a dizer: seu miserável, você é isso, você é aquilo outro. Quem é você para levantar e falar de Jesus, de espiritualidade, de evangelho, etc. Começou a falar. Pititinga, que era alguém dedicado ao bem, né, que cultivava virtudes e, portanto, que já tinha certo autocontrole. Ainda assim, diz o livro, que ele foi pego de surpresa. É claro, você está falando, de repente o indivíduo intempestivamente começa a lhe agredir, você é pego de surpresa. E diz Filomeno que ele ficou pálido, né? Reação ali da adrenalina que cai na corrente sanguínea, a reação emocional, a reação do sistema nervoso, é natural. Ele parou, ficou pálido, aquela reação, e o indivíduo falando, ficou aquele silêncio, aquela coisa, ninguém se metia, e o sujeito já querendo agredi-lo. Só que Filomeno de Miranda narra que o dedicado trabalhador do bem, enquanto estava ouvindo as agressões, pálido, começou a orar. A oração. E como ele tinha recursos espirituais, autoridade moral naquele momento, orando, ele recebeu as forças de maneira mais intensa. Né? Todo mundo que ora se conecta quando ora de maneira verdadeira. Mas ele que já tinha o hábito de orar e, portanto, já estava suscetível, aberto e tinha a melhora moral como constante na sua vida, a prática do bem, ele acessou rapidamente, os bons espíritos o ampararam. Diz Filomeno que mãos invisíveis seguravam ele, um foco de luz em cima dele, para que ele tivesse inspiração. Ele parou, lágrimas começaram a cair dos olhos, ele olhou para o sujeito e começou a falar. Só que a fala dele, como era calcada, fundamentada na autoridade moral de quem vive aquilo, é diferente de um discurso de alguém que fala só a esmo, né? Sem a profundidade da vivência moral. Falava com sentimento. E começou a dizer: você tem razão, meu amigo. Meu filho, você tem toda a razão. Meus amigos, tudo aquilo que ele está dizendo que eu sou aí, sou eu mesmo. Sou eu, é isso aí. Eu sempre tive o desejo de me abrir para todo mundo e me confessar para todo mundo as minhas imperfeições, o quanto eu sou imperfeito. Mas nunca tive coragem de tomar o tempo da tribuna de uma casa de Jesus para falar de mim, para falar do meu ego, para falar das minhas questões pessoais. Porque eu acho que aqui eu preciso desaparecer para que a mensagem apareça. Mas já que o irmão adianta e fala tudo isso, eu preciso confirmar, eu sou isso mesmo. O obsessor, incorporado naquele médium deseducado, começou a tremer, talvez pela vibração moral do benfeitor, do trabalhador do bem. Começou a tremer e o homem se ajoelhou e começou a chorar. Me perdoe, Pititinga, me perdoe.
perdoe-me, tudo isso é mentira, o que eu estava falando é mentira a seu respeito, eu queria, na verdade, desmoralizá-lo na frente de todo mundo, mas o Senhor me sensibilizou tanto com sua atitude, o Senhor me emocionou com a sua presença, me perdoe, isso é injustiça fazer isso com você, e começou a chorar e foi desligado. O médium tombou, era um médium sonambúlico, tombou, despertou, o que está acontecendo? O rosto banhado de lágrimas, mas eu chorei, etc. Recompôs, ficou totalmente constrangido. Pititinga pegou ele, colocou na cadeira, aplicou passes, etc. Esse é o indivíduo que está com recursos para se defender da interferência dos espíritos maus. A prece, portanto, é aquele recurso que todos nós temos à disposição. Em vez de apenas esperar assim aperfeiçoar e se tornar perfeito para estar imunizado, pois é a perfeição moral, o aperfeiçoamento moral que nos imuniza da obsessão, como também a condição de saúde ideal que nos imunizaria do vírus. Como a gente ainda não tem condição ideal, a gente usa o álcool gel, a gente usa a máscara, a gente usa a higiene, a gente usa a água sanitária, a gente usa o desinfetante, a gente usa os recursos para nos ajudar a chegar lá, para nos defender do vírus da obsessão. O vírus está aí, mas pode não nos penetrar, não nos influencia a nossa vida, mas não nos penetra. Mas, na obsessão, o vírus pode se instalar, quando se torna obsessão, ou então a gente pode estar sujeito, mas pode estar imunizado, ou melhor, defendido, saudável, quando a gente usa o recurso da oração. Então a oração é esse recurso que todos nós temos ali como um verdadeiro socorro e um verdadeiro auxiliar nosso para afastar os espíritos maus. Isso é, para se sobrepor, para sair da conexão, e os espíritos maus que se encontram ao nosso redor ou se sensibilizam ou mudam, ou se afastam porque não encontram campo de atuar sobre nós. A oração, portanto, tem isso, até o momento em que a gente chegue no aperfeiçoamento moral, que a gente já está totalmente imunizados da obsessão, mas ainda assim a gente oraria para nos conectarmos ainda mais e para fazermos luz à nossa volta e dentro de nós mesmos.